Quando um homem se põe a pensar, as palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana com o tema A Guerra Colonial em Angola. Uma conversa com Nuno Roque da Silveira. Quando um homem se põe a pensar, na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. O soldado na trincheira não passa de uma toupeira, vive debaixo do chão. Só pode ter a alegria de espreitar a luz do dia pela boca de um canhão. Mas quando chegar a hora de ele arrancar por aí fora, ao som da marcha de guerra, seus olhos são duas brasas e as toupeiras ganham asas como as águias lá da serra. Rastejamos como sapos, com as fardas em farrapos, pela terra de ninguém. Mas cá dentro o pensamento corre mais alto que o vento, voando para nossa mãe. E se eu morrer na batalha, só quero... Cerca de 50 anos depois da Primeira Guerra Mundial, em que Portugal participou e da qual tivemos resultados trágicos, apesar de pertencermos ao grupo de países aliados e vencedores, o país entra de novo em conflito, agora em Angola outra vez, e não contra os alemães, mas contra insurretos que pretendem expulsar a potência colonizadora e ascender à independência. O conflito anunciava-se. Uma significativa parte de territórios colonizados de África já se tinham tornado independentes das colónias de França, Inglaterra e Bélgica. O conguês belga, com uma longa fronteira com Angola, vai ter um papel ativo e decisivo no apoio aos guerrilheiros nacionalistas. O conflito desencadeia-se em 3 momentos-chave. No início do ano de 1961, a greve dos trabalhadores de algodão na Baixa do Cassange é reprimida de forma violenta, com um número de mortes ainda hoje por contabilizar. O assalto à prisão em Luanda, para a libertação de presos políticos, e o morticínio de colonos portugueses nas fazendas nos Dembos. A resposta foi violenta também. Primeiro, por parte dos colonos brancos civis, e depois por Salazar, com o célebre grito de "para Angola e em força". É do conhecimento da história que Portugal mantém este conflito durante 13 anos, à revelia das decisões da ONU e da esmagadora maioria dos países que dela fazem parte. Durante 13 anos, o país consumiu energias, vidas e verbas num conflito sem qualquer solução do ponto de vista militar. Durante 13 anos, jovens na casa dos 20 adiaram as suas vidas e o seu futuro, mantendo em suspenso o medo e a angústia das suas famílias. Nuno Roque da Silveira foi um desses jovens. Nos anos de 63 e 64, esteve mobilizado e conheceu de perto o conflito. Homem atento e revelando sempre grande curiosidade sobre a vida e tudo o que a ela respeita, continua a participar em movimentos associativos, a escrever e a publicar. O seu livro, Um Outro Lado da Guerra, é um documento incontornável para perceber a guerra em Angola e as vivências e atitudes dos militares portugueses face ao conflito. Nuno, muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua participação no programa Quando um Homem se Põe a Pensar, uma parceria entre as Edições Colibri e a Rádio Horizonte FM. Quer fazer algum comentário ou retificação a estas breves palavras que fizemos? Primeiro que tudo, obrigado pelo convite que me dirigiu. Em princípio, tudo aquilo que disse está certo. Não tenho a acrescentar. Efetivamente, o morticínio no norte de Angola
perpetrado pela UPA, União dos Povos de Angola, não foi só sobre os colonos ou os residentes brancos que lá viviam, mas também sobre os seus empregados, que eram de uma etnia diferente, não Bakongo, do Sul, talvez, mas não? Quimbundo. Penso que eram do Sul? Eram do Sul, eram todos contratados. A população Bakongo dos Dembos não aderia ao contrato. Muitos deles tinham as suas tongas, as suas matas de café, vendiam aquilo que produziam, que era realmente muito pouco em relação às outras grandes fazendas dos portugueses, mas havia uma separação total entre a população autóctone dos Dembos e os trabalhadores que trabalhavam para os portugueses, que foram vítimas também desse morticínio. Muito bem. Todas as passagens do seu livro são de grande interesse histórico e será impossível abordarmos aqui as suas cerca de 350 páginas. Mas pedia que nos recordasse um pouco do início da ida para a guerra, um pouco do embarque em Alcântara. Descreve-nos que foi para si e para os seus companheiros desse dia, em 16 de outubro de 1963. Eu teria tido todas as hipóteses de ter, enfim, fugido ou emigrado para fora de Portugal, como muitos rapazes da minha idade o fizeram, mas havia eu pensava que devia ir, pois em 60 e fins de 62, 63, já estávamos a ouvir os desmandos, as carnificinas perpetradas pelos próprios soldados portugueses, a mando com certeza das suas chefias, e uma fatia da juventude na qual eu fazia parte e que era crítica em relação à guerra em Angola, achámos que devíamos ir para compensar um pouco esses desmandos e, enfim, na medida dos possíveis e com o pessoal que nós tínhamos sob o nosso comando, fazer alguma coisa para que não se cometessem esses desmandos. Qual era o posto do Nuno nessa altura? Eu, posto militar. portanto, no dia do embarque fui promovido a alferes. Nós portanto, íamos para o exército, fazíamos a recruta como soldados cadetes, depois no fim da recruta éramos promovidos a aspirante e na altura do embarque éramos promovidos a alferes. Portanto, eu fui como alferes para Angola. Muito bem. Lembra-se, em certo momento, refere no seu livro, que uma mulher vestida de preto se dirige a um capitão, isto, portanto, no embarque, não é? junto ao Nocais, implorando-lhe que ele, capitão, lhe traga vivo o seu último filho, pois 2 outros já tinham morrido naquela maldita guerra. Ainda se recorda desse momento? Completamente. Aliás, quer dizer, há momentos nas nossas vidas que a gente nunca esquece, e essa é uma delas. Nós estávamos no cais de embarque e eu estou próximo do nosso capitão, aquela mulher vai ter com ele, e uma mulher simples, do povo, toda vestida de preto, com um grande chale, e disse ao capitão que lhe levava o último filho, que já lá tinham ficado 2 e que não gostaria que ele lá ficasse. O nosso capitão prometeu-lhe que faria todos os possíveis e que ele voltaria com certeza connosco. E não me esqueço de ela, com o seu chale, abraçar o filho e cobri-lo com o chale, com a parte as bandas do chale, cobri-lo e dar-lhe um grande abraço e um beijo e despedir-se do filho. Isso era o trivial, os pais estarem junto dos filhos nesse momento, despedirem-se, uma angústia horrível, não é? No embarque, havia um momento de despedida, em que todos se despediam uns dos outros, e depois
parava esse momento, era interrompido, havia a formatura e havia aquela marcha em direção ao barco, ao som da tão conhecida banda que tocava e que se cantava o Angola é Nossa. Angola é Nossa, portugueses. E pronto, e nesse momento a tropa desfilava garbosamente, porque queriam dar uma boa impressão aos seus familiares, não lhes queriam deixar uma imagem de choro, e embarcavam, subiam o Portaló, e era o grande choro cá embaixo. Era o grande choro. Essa angústia dos militares continuava depois também, Exato. Possivelmente, não só dos familiares, mas dos próprios militares. Exato. Também. Não? O momento ainda mais dramático era quando levantavam as escadas em direção aos Portalós, e o barco começava a afastar-se. Quando o barco começava a afastar-se, era um choro, era uma coisa impressionante. Pois bem. E, Nuno, como era o estado de alma dos jovens quando eles chegavam? Eram jovens que vinham de todas as partes do país, muitos deles provavelmente nunca tinham visto o mar, nunca tinham visto a cidade de Lisboa, viviam nas suas aldeias, de repente eram incorporados e enviados para uma terra tão distante e tão diferente como era Angola. Quando eles chegavam às matas, qual era o estado de alma? Pode-nos descrever um pouco? Eu faço parte de um batalhão em que a maior parte do pessoal era do Alentejo, mas depois havia diversas especialidades, e portanto havia gente de Coimbra, do Porto, de Trás-os-Montes, mas a grande maioria era do Alentejo. Também havia um ou outro lisboeta. Esses eram os tais que melhor se desenrascavam, mas de um modo geral havia uma grande sensação de quererem cumprir aquilo que se lhes mandasse, e de um certo medo, de um certo receio. Eram pessoas que nunca tinham saído de Portugal. Eu, no meu segundo livro, vou falar ao fim de um ano, todo aquele pessoal estava completamente diferente, tinha tomado contacto com o mundo, mas antes eles não sabiam onde é que ficava Angola. Se lhes mostrássemos um mapa, eles ficavam admirados. Não sabiam onde é que ficava Angola, nem Moçambique, nem o Brasil, não é? Nuno, vamos aqui fazer um pequeno intervalo com música, mas gostava de perguntar, quando eu lhe perguntei que músicas é que achava que devia ter no seu programa, falou-me no Fernando Farinha, no Soldado das Trincheiras, que já ouvimos no início deste programa, e também no José Afonso, nos Vampiros. É os Vampiros que vamos ouvir agora. Porquê é que escolheu os Vampiros? Nós, quando estávamos lá, tínhamos direito a 5 dias de férias de 3 em 3 meses. E eu, na primeira hipótese que tenho de ir a Luanda, consigo comprar na Lelo, em Luanda, uma livraria que eu conheci bem também, muito conhecida, consegui comprar um disco do Zeca Afonso, que tinha os Vampiros, Rosa Branca, agora não me recordo os outros dois, e levo, e tinha comprado um pequeno giradiscos a pilhas. E então levei lá para Zemba e punha aquilo a tocar, mas constantemente, os Vampiros, e depois, quando chegava ao fim, voltava a pôr outra vez, de tal modo que a certa altura o comandante do batalhão, porque a minha companhia estava adjunta da Companhia dos Comandos e Serviços, estávamos juntamente com o coronel, comandante do batalhão, dizia: Silveira, não, veja lá, pá, toca outra coisa, não toco sempre isso. Então, mas nós vamos ouvir agora os Vampiros. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo
e lhes franqueia as portas à chegada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e... Quando o Nuno chegou a Angola, agora a guerra já durava, havia cerca de 30 meses, não é? Exato. E sabemos que de início as dificuldades foram enormes. O fardamento, o apoio logístico, a alimentação, era um problema muito sério para os militares. No seu tempo, isto é, 30 meses depois, esses problemas já tinham sido retificados? Sim, nós beneficiámos exatamente por enfim, a guerra já ir à frente, os nossos fardamentos já eram camuflados. Eu lembro-me que as nossas primeiras tropas ainda foram com fardas de caqui amarela, nós fomos bem... já levávamos uma espingarda G3, que era uma metralhadora de mão. No início, penso que eram as Mausers, não? Anteriormente eram as Mausers, não é? E quando fazemos a viagem para o local, portanto, quando partimos de Luanda, de um grande quartel, que era o Grafanil, para o norte de Angola, ainda íamos todos receosos, com capacete na cabeça e tal. E passavam em sentido contrário as tropas que estavam ali na periferia da cidade de Luanda e riam-se de nós, tiram o penico da cabeça, ou o maçarico e tal. Chamavam-nos os maçaricos, portanto, os que chegávamos àquela altura. Mas chegámos a Zemba, onde ficámos, portanto, esse primeiro ano, numa zona de guerrilha, e tínhamos já uns barracões de madeira onde fomos instalados, porque os que para lá foram inicialmente viviam ainda em grandes tendas, não é? Ou então em casas abandonadas pelos civis. Muito bem. O vosso grupo conheceu alguma fazenda onde se deram os massacres que marcaram o início da guerra, perpetrados pela UPA? Sim. Uma das nossas... não sei se há um termo que nós usávamos na altura, que eram as abatizes. As abatizes eram a guerrilha na altura de iniciar essa guerra em 61, derrubou grandes árvores sobre as picadas para que os colonos não conseguissem fugir. Quando chegavam a uma árvore daquelas, a carrinha não podia continuar. Portanto, nós ainda fomos, com o apoio da engenharia, remover algum dessas enormes árvores, e uma das fazendas, por exemplo, era José Luís de Sá,
onde tinham sido feitos grandes morticínios. Na ida para Zemba passámos pela Úcua e estivemos também onde havia também já tropa, portanto num local em que havia uma grande serralharia e onde teriam sido cerrados ao meio muitos dos colonos e dos seus trabalhadores. A ponte sobre o rio Dange, Dange. O Roque fala nesta ponte sobre o rio Dange. A ponte sobre o rio Dange. O rio Dange é um rio importante nesta zona do norte de Angola e aquilo que eu tinha ouvido falar de um famigerado alferes Robles, que era considerado naquela altura o grande herói, porque teria, nas colunas que iniciaram os combates no norte, teria matado indiscriminadamente todo que encontrava, portanto todo aquele que mexesse era para abater, e ele e outros dedicaram-se a cortar as cabeças e a pô-las ao longo da ponte do Dange. Eu não vi isso, mas havia fotografias que mostravam isso. E era uma ponte relativamente longa. Nuno, o vosso grupo de combate teve contactos com o inimigo, em termos de... Tivemos contactos de um certo modo curioso. Um dos contactos foi com um indivíduo que me apareceu pela frente, vinha armado, mas trazia, mas não pôde disparar, e eu mandei-o fugir e ele largou tudo o que trazia. Esse foi um só. Numa operação de helicóptero também entramos num acampamento, não é? E tivemos contacto e depois quando saímos de lá fomos perseguidos e atiravam-nos balas que já chegavam, quase que a gente as podia agarrar, porque já vinham fracas. Também houve outro acampamento, o Mufug. Quer dizer, os nossos contactos não eram frontais. Quando éramos atacados, éramos de surpresa e fugiam. Na guerrilha, 2 ou 3 homens podem pôr um pelotão ou uma companhia em perigo, não é? Porque se estiverem emboscados e matarem um ou 2 indivíduos nunca se sabe de onde é que vem, não se sabe onde é que vem e fogem. Estão, não é? Portanto, não há um contacto direto, não é? É muito raro o contacto direto. O contacto direto era exatamente quando nós sabíamos de determinadas aldeias e conseguíamos lá entrar. Aldeias escondidas no meio das árvores, não é? E que davam apoio aos guerrilheiros, eram populações que davam apoio. E viviam lá. As aldeias tinham uma parte da frente na entrada onde era militar, depois tinha uma segunda que era a dos civis e tinha uma terceira onde estavam as crianças a estudar. E para lá disso era quase que inexpurgável a entrada. Pois bem. E houve alguém ferido nos vossos grupos? Dos nossos... Tivemos um ferido, um dos alferes foi ferido numa perna num tiro, mas nunca tivemos assim tivemos um soldado também foi ferido, que eu até nomeio no livro, que o fomos levar para evacuar e não quiseram evacuá-lo num avião da Força Aérea, teve que esperar algumas horas, mas não tivemos, felizmente, a nossa companhia, mas companhias do batalhão tivemos não só feridos como mortos, não é? Tivemos mortos. O nosso batalhão estava no Zemba, no Mucondo e numa fazenda que era a Maria Fernanda. Na Maria Fernanda houve 5 mortos. Mas o Nuno sentia que do outro lado estava o seu inimigo? Era um inimigo quem estava do outro lado? Ou politicamente já tinha alguma consciência para perceber que as coisas não são assim na guerra também?
Eu sou um jovem educado pela Seara Nova. Portanto, o meu pai é um dos iniciais da Seara Nova em 1921, lia-se a Seara Nova, e eu, como muito jovem, lia aquilo tudo e fazia parte daquela juventude que na faculdade discutia e não estava de acordo com a guerra e que a independência das colónias era inevitável. A forma é que ainda não sabíamos como é que era, se era uma coisa em que ficaríamos lá, enfim, conjuntamente, passaríamos a ser angolanos, mas na guerra propriamente, não sei se tive sorte, se azar, em ficar numa zona fronteira entre a guerra civil, que já se arrastava há alguns anos, entre o MPLA e a UPA. De modo que os do MPLA não podiam passar essa fronteira, nem os da UPA podiam para o outro lado. Portanto, havia um certo distanciamento dos dois grupos combatentes e nós estávamos ali no meio. O Zemba estava ali no meio. Portanto, era mais nós é que íamos à procura deles e não eles à nossa procura. O grande desejo era de encontrá-los e que eles viessem a nós, não é? E haver alguma confraternização, não é? Exatamente. Quando se deu o 25 de Abril, como é que encarou o 25 de Abril? Bem, foi um dia de grande satisfação. Claro que o 25 de Abril dá-se em 74, eu venho da guerra em 66, O 25 de Abril implicou a independência de Angola. Como é que o Nuno Exatamente. Aceitou de bom grado a independência de Angola? Aceitei. Eu sou angolano, nasci em Angola. Quer queiramos, quer não, o dizer que nasceu por acaso, não. Há qualquer coisa em nós que eu quis ir à minha terra, à Chibia, conhecer a minha terra, porque saí de lá muito jovem, e há qualquer coisa que nos liga. Eu hoje ainda me sinto angolano. Eu acho que como angolano faço parte de um grande país, não é? Como português também com certeza que gosto de ser português. Muito bem, Nuno, eu quero agradecer-lhe este momento tão importante que tivemos aqui para conhecer um pouco da sua ligação à África e mais concretamente como militar também português a combater em Angola. Naturalmente que é importante saber tudo isto, embora já, enfim, o seu livro elucida-nos muito bem sobre tudo o que aconteceu. Acho que foi um contributo importantíssimo para perceber algo do que foi aquele conflito. Por isso, fico-lhe grato. Hoje tivemos as músicas de Fernando Farinha em O Soldado das Trincheiras, José Afonso com Os Vampiros e Paulo de Carvalho, Mãe Negra. A Raquel Ferreira na gravação e o André na produção técnica, o Manuel Monteferro na divulgação e a Helena na pesquisa informática. Muito boa noite, muito obrigado, muita saúde. Muito obrigado também. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada, nem buganvílias vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada,
Mãe negra tem voz de vento, voz de silêncio batendo nas folhas do cajueiro, ai, nas folhas do cajueiro. Tem voz de noite descendo da mansinho pela estrada. Tem voz de noite descendo da mansinho pela estrada. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra não sabe nada. Que é feito desses meninos que gostava de embalar? Que é feito desses meninos